Sejam bem-vindos ao Zerão da Ansiedade podcast. Nesse podcast, a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é: pare de se tornar, apenas seja. Aliás, eu achei uma maravilha, foi a Dani que sugeriu esse tema ontem, né? E a gente fica falando o tempo todo de ser e ser e ser, e fica falando de transformação. E, na verdade, a grande transformação que a gente faz é parar de atrapalhar o que a gente realmente é, né, Dani? É engraçado que ontem eu estava pensando como exemplificar, porque eu gosto de exemplificar, para ficar mais fácil de entender. Então, a imagem que me veio foi assim: imagina que você divide seu apartamento com uma pessoa. E a convivência se dá da seguinte maneira: essa pessoa entra e sai o tempo todo, essa pessoa está sempre preocupada com o trabalho, com as pessoas com que ela se relaciona, ela pouco dá atenção à casa, ela não faz as mínimas coisas para manter o lugar realmente agradável, confortável, saudável. Ela não valoriza o que você faz. Ela, aliás, nem presta atenção em você, porque ela está ocupada com outras coisas. E por aí vai. Você acha que é fácil conviver com essa pessoa? Ah, ela também critica, ela diz que não está bom, precisa melhorar, que o fulaninho tem diferente, que o vizinho comprou não sei o que lá e você não tem. Vai chegar uma hora que você dá conta que conviver com essa pessoa é insuportável. E o mais importante disso tudo, supondo que essa pessoa conviva com você durante muitos anos, você acha que se alguém chegar para ela e perguntar como é que você é, ela vai ter como responder? Na medida que o foco dela estava o tempo todo na falta, no que devia ser diferente? Não, né? Pois é, na verdade isso é a história da nossa relação com a gente mesmo. Uma pessoa outro dia virou para mim e falou assim: intimidade é uma coisa que leva muitos anos para você construir. E aquilo me bateu muito esquisito. Eu não concordo com isso. Eu entendo de onde isso vem, por que que se acredita nisso. Mas na verdade, a intimidade ela vai acontecer com a rapidez proporcional à coragem que você tem de realmente se mostrar. E por que que eu estou falando isso tudo? Porque nesse desespero da gente, baseado na crença que a gente precisa se tornar em alguma coisa ou algum tipo de pessoa, a gente perde a oportunidade de realmente se melhorar. Porque não existe como você chegar à excelência se você não aceitar profundamente aquilo que você é, com todas as limitações e os defeitos que estão embutidos na sua totalidade. Enquanto você acredita que se algo for diferente, ou melhor, que algo precisa ser diferente para você se tornar uma pessoa agradável, na verdade você está fortalecendo a sensação interna de falta, de escassez, de defeito, de pequenez. Então você querer chegar a algum lugar legal partindo de um lugar onde você mesmo não se ama, é uma batalha que já começa perdida. E isso é muito, muito sério, porque é uma praga. Isso sim é uma pandemia. Todo mundo está nesse lugar de imaginar que precisa se transformar no iluminado, no presidente, na celebridade e por aí vai. Mas, gente, todas essas coisas poderiam trazer nutrição e sensação de sucesso e de preenchimento se você acredita que isso é consequência daquilo que você é. E não o contrário. Porque o contrário diz: eu só tenho valor por causa dessas coisas. Ou seja, eu não tenho valor sem essas coisas. Se eu não me dou valor, na inutilidade, entre aspas, eu nunca vou ter uma sensação confortável e segura dentro do meu ser. Eu vou estar sempre
agarrada num papel que vai me tensionar o tempo todo. É como se você estivesse atuando o tempo todo. E aí é muito engraçado, porque quando você leva isso para a relação do dia a dia, fica fácil entender por que leva tanto tempo para ser íntimo. Porque as pessoas passam anos se protegendo. As pessoas passam anos seduzindo, manipulando, negociando, não se mostrando. E aí realmente criar intimidade fica muito difícil, leva muito tempo. Só que a gente esquece que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Isso é vida não vivida. Ontem, durante uma meditação, foi muito intenso para mim. Eu até conversei com a Ana ontem, chorei. E de repente eu me dei conta, depois de muitos anos de trabalho, que hoje eu não tenho mais medo das pessoas. E eu vou te dizer, pela experiência própria, pelo amor de Deus, se trabalhem, se conheçam, se busquem, se explorem, porque você perceber que é desnecessário temer as pessoas, não tem preço. E, gente, eu não estou dizendo que eu deixei de acreditar na violência, que eu deixei de acreditar na pequenez humana, ou que eu deixei de acreditar que as pessoas vão me machucar. Não é nada disso. O que eu percebi foi, independente do que uma pessoa faça, eu posso confiar na minha capacidade de lidar com isso. É uma sensação de relaxamento como eu nunca pensei que fosse capaz de sentir. Hoje o meu valor independe da opinião alheia. Eu me acho maravilhosa, incrível, fantástica? Não, gente. Mas infelizmente ou felizmente, uma coisa ficou inquestionável para mim. Eu sou o que eu sou. Com todas as falhas, com todas as demências, com todas as neuroses. Só que nenhuma ação minha é sem o comprometimento da verdade, da melhora, do investimento na saúde. Cometo erros apesar disso? Sim. Mas esse lugar, ele me nutre. É muito engraçado porque, por exemplo, as pessoas falam, sejam bons. Quando você é bom para ter aplauso, não tem uma nutrição. Mas quando você é bom, vindo do coração, a recompensa, ela acontece de maneira imediata, independente se o outro vai aceitar ou não. E essa é a diferença entre você se tornar e ser. Quando você faz o correto porque isso te gratifica de imediato, isso te liberta. Não me interessa se o outro vai valorizar isso ou não. Você poder ter a consciência tranquila que você fez o seu melhor é um presente. E a gente precisa começar a entender, engraçado que nesses últimos dias eu vi alguns vídeos interessantes, muito interessantes. Um deles foi um rapaz contando, um homem na verdade, não é mais um rapaz, um homem, contando quando ele era criança, ele foi ao jornaleiro com 10 reais, comprou qualquer coisa e o jornaleiro deu troco de 50. E ele viu na hora, saiu todo satisfeito, foi para casa, chegou em casa, foi dar o troco para o pai. E o pai olhou aquele dinheiro todo e falou, filho, mas o que houve? Ele disse, não, o moço do jornaleiro me deu o troco errado. Ele virou para ele e falou, escuta, e você percebeu na hora? Ele disse, sim, percebi na hora. Aí o pai levantou, pegou ele pela orelha, como nos bons velhos tempos, foi arrastando ele até o jornaleiro. Quando chegou a uns 10 metros de distância, ele virou e falou assim, agora você vai lá, devolver o dinheiro e pedir desculpas. E eu não vou com você pela vergonha que eu estou sentindo. E o rapaz foi lá, entregou o dinheiro e o jornaleiro, para completar com chaves de ouro, agradeceu a ele dizendo, puxa, você deve ser uma pessoa diferente, porque a maior parte das pessoas não devolveriam esse dinheiro. E esse homem dizia, eu nunca mais esqueci isso. E aí vem aquela história.
Quando você faz uma sociedade que lembra que fazer o certo é uma recompensa em si, você não precisa viver num mundo onde o fazer o certo vira exceção. E esse tipo de comportamento interno constrói uma sensação interna de uma estrutura e uma força que ninguém pode roubar. A gente é muito engraçado, que ontem também eu estava pensando assim, isso realmente foi muito engraçado. Poxa, o que eu e a Ana estamos partilhando não é uma coisa fácil de aceitar. A gente está falando de assumir responsabilidade, de fazer a diferença, de ser uma pessoa corajosa, verdadeira. Isso não é exatamente uma pílula dourada que você vende mole. A gente não está dando solução. A gente está dizendo que você precisa ser a solução, se construindo. E aí me veio aquela coisa assim, existem N técnicas para fazer essa coisa ficar mais vendável, mais fácil, mais rápido de passar adiante. E foi super engraçado, porque imediatamente meu estômago revirou. E eu olhei e falei, eu não vou fazer isso nem que a vaca tussa em aramaico. Por que eu tenho meus cabelos brancos? Por que eu tenho nenhuma maquiagem? Por que eu não escondo as minhas olheiras? Porque, na verdade, essa é a minha verdade. Porque, na verdade, o que eu estou dizendo, eu preciso ser exemplificado pela pessoa que eu sou. Isso sou eu, com defeitos, com rugas de expressão, com peso de muitos anos. E tá ok. Eu não vou investir numa farsa porque eu não vou conseguir chegar a ninguém. E no processo, isso me intoxicaria de tal forma que eu me perderia no caminho. Essa coisa do se tornar é uma manipulação absurda, porque faz você passar cada segundo com a sensação de que você não é o suficiente. Todo mundo é o suficiente, desde que seja inteiro. Descobrir quem você é imprescindível para reconhecer o seu valor em ser único e, com isso, explodir em amor incondicional. E nesse lugar de verdade, de conexão e amor incondicional, qualquer ser humano muda o mundo. Sem contar que o processo passa a ser muito mais leve e mais feliz. E aí volta a história do apartamento. Você é um inquilino com o qual você gostaria de conviver? Você quer ser o cara que está o tempo inteiro te dizendo que você não é o suficiente, que você não é forte, que você é diferente do outro para pior, enfim, que você tem que passar todos os seus limites, que você tem que viver no estresse, que a vida é uma luta? Ou você quer viver com alguém que diga, gente, vamos lá, quais são os seus potenciais? Como é que a gente alimenta isso? Como é que nutre? Como é que fortalece a tua saúde? Puxa, que legal! Ah, você errou? Não tem problema. Erro é processo de crescimento. Como é que você tira o melhor aprendizado disso? Qual é o tipo de pessoa que você quer ser para você mesmo? Os seus relacionamentos demonstram essa escolha. E relacionamento em todos os sentidos, tá? No trabalho que você faz, nas tuas notas, na faculdade, enfim, em todos os lugares, em todas as áreas. Você vai colher aquilo que você planta. E o que você planta, basicamente, começa na forma como você lida com você mesmo. Quer colocar alguma coisa, Ana? Perfeito. Eu queria colocar esse lugar do espaço do amor incondicional que a gente descobre quando começa a se conhecer, quando começa a respirar mais profundamente, quando começa a meditar, quando começa a prestar mais atenção.
e quando a gente principalmente começa a correr mais riscos. Porque é aquela coisa que a gente já falou em algum dos episódios desse podcast aqui, que eu não vou me lembrar qual. Tudo que é seguro tá morto. Porque não tem, se é seguro, não tem possibilidade de mudança. Se não tem possibilidade de mudança, tá morto. E viver nesse lugar morto, engessado, anestesiado, não é à toa que a galera aí tá com crise de pânico, depressão, ansiedade ou todo tipo de doença psicossomática, porque a própria vida é movimento. E se você abre mão do movimento, e a própria vida é um risco. É aquela coisa, a gente vai dormir hoje, vai acordar amanhã? Até hoje tem acontecido. E o dia que não acontecer? Não aconteceu. Eu vou sair de casa, vou me despedir de alguém que mora comigo? Um dia vai ser a última vez, gente. Então, tá ciente desses riscos e correr pequenos riscos de se colocar. Uma das coisas do relacionamento, né, que a gente fala o tempo todo, o medo de ficar sozinho, de não ser aceito, da rejeição, do abandono, ele é tão grande que a gente acaba tomando várias atitudes que a gente não gosta para evitar o conflito, ou simplesmente porque acha que se colocar de uma forma verdadeira vai ser abandonado. E isso cobra um preço muito alto da nossa existência. Quando, na verdade, e aí é a beleza dessa coisa. Quando você encontra o amor incondicional, você assume o risco de alguém te machucar e tá ok. E tá ok. E quando você assume esse risco de ser machucado, de ser abandonado, no meu caso era assim, vou ficar sozinha para sempre, ninguém vai me querer. Umas coisas que passam na cabeça que estão completamente fora do real. E aí você entra nesse lugar de amor incondicional, assume esse risco, tá ok. Se tiver que acontecer, vai acontecer. 99% das vezes não acontece. Alguém eventualmente te magoa, é óbvio, gente. Isso faz parte porque ninguém é perfeito. E Ana, esse negócio do amor incondicional, desculpe te interromper, mas é uma das coisas, por exemplo, você falou a coisa do relacionamento. Por que que quando você tá no amor incondicional e você assume um risco, o resultado em 99,9% das vidas é de crescimento? Porque quando você se ama incondicionalmente, você na verdade vai desenvolver um respeito e um amor próprio imenso e o reconhecimento do potencial humano. Então, quando você briga, quando você coloca a sua verdade independente de qualquer coisa, o outro reconhece isso. Desamor é você calar, imaginando que o outro não pode lidar com a situação, porque você está dizendo para ele que você acredita que ele é incapaz. Brigar faz parte. E isso não tem a ver com violência, isso tem a ver com discordância. Discordar é catalisador de crescimento. A violência vem da inconsciência desse lugar desenraizado que faz o outro discordar ser uma ofensa pessoal. Porque, na verdade, você acha que você vai ser destruído se o outro não concordar com você. Porque aquilo, o teu senso de valor está todo projetado para fora. Então, essa coisa que a Ana está falando é muito importante. Amar incondicionalmente significa dizer a vida vale a pena, com todas as nuances. E nos relacionamentos isso é essencial. Essencial. E eu vou até deixar um livro indicado, depois eu deixo na descrição do canal do YouTube, que é um livro que chama Amor, Liberdade e Solitude. É fantástico. Foi um dos livros que mudou a minha forma de ver e de agir no mundo. Porque o amor só existe um, né? Que é o amor incondicional. E a gente acha que, de repente, está num relacionamento que você escolheu, num trabalho que você escolheu, morar com alguém da sua família que você escolheu, é uma prisão, mas não é. Mas não é. Liberdade é um conceito completamente diferente.
É o conceito de você ser o que você é, independente de qualquer coisa. Isso é liberdade. E é desse lugar que nasce o amor. E é desse lugar que a liberdade aumenta. Aí é desse lugar que nasce mais amor. Aí você começa a ter tanto amor para dar que as coisas começam a fluir de uma forma incrível. E é assim que acontece. Eventualmente tem os tropeços, óbvio que eventualmente tem os tropeços. E é uma coisa que a gente. É um processo que você tem que trabalhar para a vida. Exatamente porque as coisas na vida, elas vão mudando o tempo todo e a cada fase, a cada momento que você está vivendo, a cada estágio, a cada idade, enfim, a cada fase tem uns desafios diferentes. E a forma deles, eu aprendi a me relacionar. Há 5 anos, caramba, eu tô com essa sensação que eu aprendi, que bom, tá super legal. Aí passa 5 anos, vem um desafio novo no relacionamento e você, mas eu não tinha aprendido. Você aprendeu aquilo, agora tem mais coisa para aprender. Porque não acaba, e seja da forma que for. Quando eu vim morar em Portugal, durante 2 anos e meio, mais ou menos, no Brasil eu era advogada, muito estudiosa, eu sou assim, eu sou alucinada, não tem um dia que eu passo sem estudar alguma coisa. Ou que eu precise para fazer algum tipo de trabalho, ou só porque eu gosto. Então, eu sempre fui, eu era advogada, tinha meu escritório, tinha, né, uma carreira e tinha status e tinha uma vida muito boa. E de repente, e ok com isso. Aí quando eu vim para Portugal, eu passei 2 anos e meio trabalhando como Uber. E mesmo com toda a bagagem que eu já venho de meditação, de autoconhecimento, todos esses anos, durante os primeiros meses, era muito difícil falar para as pessoas: você faz o quê? Eu trabalho como Uber. Gente, nada de errado em ser Uber, né? Eu fui motorista de Uber por 2 anos e meio. Só que era difícil. Aí você vê, nossa, olha como que eu ainda tenho que crescer. Olha quanta coisa eu ainda tenho que aprender. Por que eu não estou confortável de estar nesse lugar se foi escolha minha? E aí isso foi cedendo. O que eu fiz? Caminhar no medo. Eu não escondia. Se alguém me perguntasse, eu falava. Passa por um momento doído? Passa. E passa. Mas o aprendizado fica. Exato. Você estava falando da história do Uber, aí eu me lembrei como a gente realmente criou uma coisa estranha. De repente você pega um advogado picareta e uma empregada doméstica excelente. Ela vai ser sempre menos valorizada que o advogado. Você olha e diz: o que é isso? Porque na verdade são duas pessoas exercendo uma função e sendo pagas para isso. Ela devia estar no topo da lista, como grande sucesso. Porque é uma pessoa que faz bem o que se predispõe a fazer. Mas a gente tem essa coisa, mas ele é advogado. E aí o tornar-se e o ser vira cartaz de neon. Tudo bem, você tem um título, mas você acha que tipo de vida você vai encontrar por detrás desses dois exemplos? Que tipo de pessoa você quer ser? E isso vai para todas as ações que a gente faz. É aquilo. Eu e a Ana definitivamente não somos a pílula dourada com facilidade de engolir. Não, a gente está lembrando o seguinte: cada um tem sua grande parcela de responsabilidade. Crescimento é construção diária. Aliás, é construção de momento. É momento a momento. Trazer consciência e totalidade é o único caminho para você realmente resgatar essa integridade interna necessária para a felicidade acontecer. Eu não preciso conquistar o mundo. Eu preciso conquistar a mim. Eu estava ontem pensando também, ontem foi um dia, essa lua cheia mexeu muito comigo. Por exemplo, aonde as pessoas imaginam que estão os sentimentos? Normalmente é imediato, no coração.
Eu sinto com o meu coração. Tá, então por que você diz que você ficou com um nó na garganta? Que você levou um soco no estômago? Que o teu intestino ficou irritado? Por que Tá você diz isso? enfesada. Então, se você não consegue nem sequer vislumbrar esse encadeamento, a sua ação nunca vai realmente produzir saúde. Você não é um ser que tem, ok, os meus pensamentos ficam num determinado lugar, as minhas emoções ficam num determinado lugar, a minha energia fica em tal lugar. Não, você não é um armário com setores. Como funciona isso dentro de mim? O que catalisa que tipo de resposta interna? Quando eu deixo de falar, o que acontece dentro de mim? Quando de repente uma pessoa me ofende, qual é o resultado que isso traz no meu senso de valor? São perguntas que, se você não se fizer, você nunca vai realmente ser íntimo de você mesmo. E se você não se conhece, como que você vai realizar, ou construir, ou chegar naquilo que realmente vai te trazer nutrição, felicidade e saúde? Tem coisas que para determinadas pessoas são essenciais. E são coisas aceitas pela sociedade que de repente fica na moda. Mas se, por exemplo, eu chego e acredito nisso, sendo uma pessoa completamente diferente, de repente eu vou passar a vida inteira lutando para ter aquilo e vou chegar lá e vou descobrir, gente, mas isso não me disse nada. E a minha vida eu joguei no ralo. Você ia falar, Ana? Daí eu queria que você respondesse uma pergunta. Quando a gente fala assim, o próprio tema agora desse episódio é pare de se tornar e apenas seja. Ah, tudo bem, Dani, mas eu vou ser apenas ser. Então eu vou acordar, eu não gosto de comer comida saudável, eu vou comer pizza, eu vou comer hambúrguer porque eu gosto, eu tô sendo. Eu vou fazer o que eu quiser e se alguém me irritar e eu não quero saber, eu mando para aquele lugar. Eu tô sendo, não tô sendo? E aí, o que que você falaria nessa? Volta àquela história. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa você, na verdade, é? Quando você come pizza, quando você se intoxica, quando você é violenta, quando você agride, você se sente bem? Para mim, quando eu digo passe a ser, a primeira coisa é o seguinte, é acordar e dizer, mas quem eu sou? Essa é a questão. É investigar. Se eu comer pizza, como é que eu me sinto? Se eu comer comida saudável, como é que eu me sinto? Como é que o meu corpo responde? É se fazer prioridade, porque inclusive muitos nutricionistas falam dessa história. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o glúten por um mês e ver como é que você sente. Se não fizer nenhuma diferença, volta para o glúten. Ser é você pesquisar o que realmente acontece dentro de você, é se tornar prioridade suficiente para dizer, olha, a ciência diz que glúten de repente está fazendo mal a muita gente. Eu valho testar, porque eu não sei se isso me intoxica ou não. Eu nunca fiz. Ser é você se experimentar com consciência para poder se conhecer. É sair desse lugar, porque aquilo, eu vou maltratar alguém. Escuta, você gosta de ser maltratada? Você é esse tipo de pessoa? Você realmente acredita que você é um tirano? Se você acredita nisso, vai fundo. Agora arca com as consequências. Não reclama. Não faz mimimi. Se eu quero bater em todo mundo, eu tenho que saber que uma hora eu vou tomar um sopapo. E vou ter que lidar com isso. Quem sou eu quando eu levo um sopapo? Que eu busquei receber, diga-se de passagem. Isso é ser. Ser inconsciente. Mas ser, pelo menos tem um enraizado.
O que a gente está falando é ser, é você se conhecer. Para se conhecer, a pergunta é: aonde eu realmente sinto que existe um conforto interno? Onde o que eu preciso fazer, dizer e mostrar para sentir que dentro de mim tem uma sensação de aceitação profunda, de silêncio, de paz. Nesse lugar eu estou bem. Eu nunca vi, em 30 anos de trabalho com pessoas, alguém ir para esse lugar e ser violento, desrespeitoso, agressivo. Não, isso tudo despenca naturalmente. Porque se eu estou bem, não existe a necessidade da disputa, da competição, da autoafirmação, de não sei o quê. Você olha de gente. Outro dia eu morri de rir, que eu falei, gente, você sabe que está ficando. É um post. Você descobre que está ficando maduro quando dá preguiça de discutir, dá preguiça de não sei o quê, sabe? Dá preguiça de gastar energia, que você olha de gente. Brigar para quê? Esse No lugar de máximo, preguiça tremenda. no máximo, você vai fazer a sua comunicação o melhor possível. Ouviu? Ótimo. Não ouviu? A vida vai ensinar. A diferença é que quem escuta apanha menos. A vida não tem muita paciência, não. Se você flui com a saúde, a abundância vem. Mas se você resolve no sentido contrário, é que nem tentar nadar no mar no dia de... Como chama aquilo? Quando o mar fica batido? Ressaca. Ressaca. Na boa, você pode até tentar. Você acha que o mar vai suavizar a tua, enfim, a tua natação? Não, não vai. Então aquilo, o ser é você encontrar este lugar onde o seu melhor acontece. E o melhor, ele não é traduzido em glamour hollywoodiano, não. O melhor humano é um lugar pacífico, é um lugar consciente, é um lugar responsável, é um lugar onde você percebe o doce sabor de fazer cada ação ter a intenção de criar um mundo mais bonito. Porque aí em cada ação você é recompensado. É isso mesmo, na consciência. A Theo tá colocando aqui. E daí vem duas coisas que eu considero absolutamente importantes. Uma é, vocês já viram? Se você não é essa pessoa, você provavelmente já viu alguém assim, que se explica o tempo todo, que tá o tempo todo se explicando por que que fez isso. Ah, eu fiz isso porque eu achei que ia ser melhor pro fulano assim. Eu fiz isso porque tem essa conta para pagar, aí eu já me. Coisas banais. Aí eu já me providenciei, já fui ao banco, já tirei o dinheiro, aí tá aqui o dinheiro, mas eu não tirei o dinheiro para gastar à toa. Eu vou pagar. Sabe aquela coisa assim de você tá sempre explicando as suas ações o tempo todo para todo mundo que está em volta? Olha, isso é tão cansativo, que, aliás, eu acabei de ter uma ideia de fazer um desafio de uma semana lá nos stories do Instagram, para a gente fazer uma semana sem ficar se explicando para ninguém as suas ações. Só responda se for perguntado. É interessante isso. E quando você vem desse lugar, por que você se explica o tempo todo? Porque você está insegura e buscando aceitação o tempo inteiro. E quando você vem do espaço de eu me conheço, eu respiro fundo, eu sei o que eu estou sentindo, nos espaços de silêncio eu consigo, o meu corpo, minha mente, minhas emoções e minha energia, nesse espaço de silêncio acontece uma integração e que a minha respiração fica solta e que eu sinto paz, eu sinto alegria. Quando você está nesse espaço, acaba a necessidade de ficar se explicando o tempo todo porque fez o que fez. Desde as coisas mais banais do dia a dia até as decisões mais importantes da vida. E por que sai desse espaço de ficar se explicando o tempo todo? Porque você está bem com o que você está fazendo. Se alguém for pensar, ai, meu cachorro, ela leva o cachorro para passear na coleira. O cachorro devia passear solto.
Eu, né? Tô dando meu exemplo, que eu levo um cachorro solto e um cachorro na coleira. Tenho dois, né? A Zara normalmente vai solta, o Zen vai na coleira. E quem vê de fora vai pensar, olha, ela é boa com um e ela é má com o outro. Dane-se o que estão pensando. Se eu sei o que eu tô fazendo, se eu tô ok com o que eu tô fazendo, porque eu levo o Zen na coleira porque ele é cego. Se eu soltar, ele vai dar com a cara no poste. Vai ser atropelado. Enfim. E quem olha por de fora e acha que eu estou fazendo uma outra coisa que é uma maldade, azar. Quando você vem desse espaço de centramento, é completamente diferente. E daí entra a segunda coisa, que é a beleza da disciplina para você conseguir chegar nesse espaço. Porque não acha que vai ser fácil. Ai, mas aí eu vou ter regras? Claro, gente. Claro. Você quer chegar nesse espaço, você tem que tirar tempo, dinheiro, lágrimas e suor para chegar nesse lugar. É o que eu sempre digo aqui. Eu estou há 20 anos gastando tempo, dinheiro, lágrimas e suor para chegar nesse lugar e ainda tem coisa para aprender. Ainda tinha vergonha de falar que eu trabalhava como Uber. E por aí vai. Ah, já passou? Ah, tá. Esse desafio já passou. Você acha que daqui a 6 meses eu não vou ter outro desafio para encarar? Ou daqui a 2 horas eu não vou ter outro desafio para encarar? Só que quanto mais você passa investindo tempo, dinheiro, lágrimas e suor nesse processo, melhor a coisa fica. E melhor, você se apaixona pelo processo, que a beleza disso é incrível. E é Por doido, Ana. exemplo, quando você resgata a sua capacidade de dizer não. Cara, isso é incrível, porque o seu sim passa a ter valor. Aí, eventualmente, você vai ter a coragem de dizer não para tudo que você gostaria? Eventualmente não, porque é um processo. E daí, ok, tudo bem, você vai dizer não para umas coisas, para outras coisas você vai querer dizer não, mas não vai conseguir, mas vai estar alerta disso. Vai estar consciente para a próxima virada, porque a evolução é constante. E Ana, é doido, porque só o próprio questionamento, ah, mas eu vou ter que fazer isso todo dia, já mostra o desvalor. Se é que se existe essa palavra, enfim. Já mostra o desrespeito, inclusive. Porque aquilo, ah, eu quero ser médica. Amiga, tu não vai ter que estudar a vida inteira? Vale a pena? Porque você quer ser médica? Ok. Mas para se estudar e se conhecer, ai, mas vou gastar tempo com isso? Com isso é você. O que é gastar tempo que a gente está falando? É você se nutrir, é você ter momentos de conexão emocional, é você ter momentos de liberação energética. Gente, como isso pode passar como uma coisa descartável? Não, eu não preciso disso. O teu sistema é vivo, ele precisa disso. O fato da gente ignorar essa necessidade básica está levando o mundo à doença, à loucura, à insanidade e à violência. Chega uma hora que você tem que olhar e dizer, peraí, eu segui o fluxo e me dei conta que não estou legal. Eu não estou feliz. Eu estou ansiosa, eu estou insegura, eu estou revoltada, eu estou impotente, eu estou triste, eu estou deprimida. Como é que eu curo isso? Não é com remédio. E, gente, aí vem aquela história. Ah, mas você está dizendo que não é com remédio? Então você não está dizendo para não tomar remédio? Não, estou dizendo, tome os remédios, busque um médico, agora estude. Porque no mesmo lugar que você está, 90% dos médicos estão. Então, aquilo, se eu não encontrei a solução, eu não posso passar adiante. Então, está na hora de todo mundo começar a buscar conhecimento. Como o corpo humano funciona. Quando você começa a estudar o corpo humano, a primeira coisa que você vai perceber é dizer, gente, é um universo. É um mistério. É uma eficiência, uma sabedoria que vai além de tudo que eu imaginei que existia. Então, peraí, se é um troço tão grandioso, eu não posso lidar como se fosse algo que não tem importância. Qual é o mínimo que eu preciso fazer para reverenciar essa coisa divina que é o corpo humano? Não existe nada comparado ao que acontece dentro da gente. E aí você começa a assumir a responsabilidade.
Quando a Ana fala, você se apaixona pelo processo, você se apaixona pelo processo porque você começa a gostar de você mesma. Mesmo. É a hora que você dá conta que de gente, eu posso me dar carinho. Gente, eu posso me dar descanso. Gente, como o meu corpo reage legal quando eu me dou nutrição saudável. Sabe, de repente você acordar de manhã e ao invés de ter aquela sensação de, ai meu Deus, como é que eu vou sair da cama? Você acorda com aquela sensação de, gente, que dia bonito, eu estou viva. E aí é mole. Você vai dizer, eu vou abrir mão disso? Para voltar para aquele lugar minguado? Porque o minguado é falta de conexão com você mesmo. E aí aquilo, eu vou comer correndo porque eu tenho... Não. Eu vou saborear minha comida. Eu não vou sobrecarregar o meu sistema com um monte de pedaço de comida não mastigada porque eu tenho... Não. Eu não vou atender celular e falar comendo. Não vou fazer isso. Porque isso é desrespeitoso comigo. Então aquilo, eu vou saborear minha comida. Vou, né, ter tempo para fazer essa pausa no meio do dia. Porque aí eu rendo mais, eu tenho mais eficiência, eu tenho mais disponibilidade para as pessoas. E aí você começa a dar conta que aquilo que você imaginou que fosse esforço, regra, sei lá o quê, na verdade é você aprendendo a se amar a cada passo que você dá. E você vai começar a perceber que você pode fazer florescer tudo o que você vem mendigando do lado de fora e que não chega. Ah, eu quero me sentir amada. Amiga, se você começa a se amar, imediatamente você tem essa sensação. Puxa vida, como é legal ser boa comigo. E aí aquilo, se eu posso ser boa comigo, se eu começo a colocar limites, se eu começo a fazer melhores escolhas, se vem alguém numa energia esquisita, o sim que a Ana falou desponta, você chega para outra pessoa, amiguinho, para manter o meu sim, eu vou te dizer, aqui não. Vai estacionar em algum outro lugar, porque a vaga aqui já está cheia. Na boa. E da mesma maneira, você começa a entender o seguinte, quando uma pessoa é violenta, não gosta de você, te critica, pipipipapá, problema da outra pessoa. Não o seu problema. O seu problema é encontrar uma forma de fazer uma resposta, de investir numa transformação desse lugar, de forma a sair com essa sensação de integridade. Porque aquilo, eu morro de rir, alguém me detesta. Eu com isso. Gente, são 8 bilhões de pessoas no mundo. Você acha que a gente vai gostar de todo mundo? Qual o problema de alguém te detestar? Qual o problema de alguém não ter empatia com você, não ter uma sensação de sintonia? Sabe, de repente aquilo. Você olha e diz, tá legal, vamos lidar com isso como uma coisa respeitosa, pelo menos. Um outro troço que eu queria falar, que realmente está sendo preocupante, é a história da... Eu vou dar um exemplo. Eu não lembro o nome dessa modelo internacional, mas eu lembro de ver uma reportagem com ela, e ela dizendo que a primeira vez que ela virou capa na Vogue, que foi um momento bombástico na carreira dela, quando a capa saiu, né, que ela foi no jornaleiro comprar a revista, porque, né, para ela era atingir o sucesso. Quando ela viu a foto, ela voltou para casa, se trancou no quarto e chorou piosamente, entrou num maior e bombástico processo depressivo. Por quê? Porque ela não se reconheceu. Então, eu acho que termina legal essa coisa do tornar-se e do ser. O tornar-se mostra o julgamento doente que a gente faz da gente mesmo. Ela olhou para aquela pessoa que fez sucesso e foi confrontada com a sensação de fraude interna. Graças a Deus superou, tá? Ela continuou o modelo, se refez, esse aquilo, mas que fique o exemplo. Se tornar nunca vai te trazer o preenchimento. Preenchimento vem da aceitação
visceral daquilo que você é. Porque é o suficiente. É perfeito. Essa sensação, aliás, só puxando o gancho dessa sensação visceral, a grande desculpa mundial é não tenho tempo, não tenho dinheiro, né? Quando a gente fala, você tem que ter uma disciplina para chegar nesse lugar, porque não é, apesar de ter uma parte que seja intuitiva, é muito fácil se perder no dia a dia, da forma como a sociedade quer que você seja, da forma como seus pais disseram que quer que você seja, da forma que você acredita que quer que você seja, o trabalho, o marido, o patrão, o filho, seja lá quem for. É muito fácil se perder nisso porque é uma onda, né? Se você não estiver nadando lá, você vai ser levado pela corrente. Isso invariavelmente. Por isso a disciplina é necessária. Só que daí vem o eu não tenho tempo. Ah, eu tenho que meditar 45 minutos por dia. Vamos dar o exemplo que foi a meditação que eu botei o link para as pessoas fazerem lá. 30 minutos de dança, 15 minutos de silêncio. Eu tenho que meditar 45 minutos. Você não pode falar que não tem dinheiro, porque a playlist está lá de graça. E se você tem o celular na mão, e é óbvio que você tem, senão você não estava assistindo isso aqui, é só dar o play. Aí então tá, eu não tenho tempo. E essa é uma coisa que a gente acredita, porque na verdade, vamos pensar racionalmente. Se você vai tirar 45 minutos da sua manhã para meditar, seja acordando mais cedo, ou seja, começando seu dia mais tarde, o que vai acontecer é que você vai ter uma liberação energética. A Zara tá aparecendo aqui, ó. Tá querendo brincar. Você vai ter uma liberação energética, você vai ter um relaxamento muscular, você vai ter um silenciamento da mente que vai te trazer mais clareza para o seu dia. Resultado: o que você produz durante 5 horas de trabalho, de repente você vai passar a produzir em uma. Então, racionalmente, isso todo mundo sabe. Que se você faz alguma coisa boa para o teu corpo, a sua produtividade aumenta, a tua energia aumenta. Aí, irracionalmente, você sabe disso. Só que ainda assim você vai falar, eu não tenho tempo. Por quê? De que lugar vem esse? Na verdade, o esse não tenho tempo, eu tenho medo de entrar nesse lugar, porque ele é muito desconhecido. Então, cada vez que vier o eu não tenho tempo, para e se pergunta, eu não tenho tempo? Eu tô com medo de quê? Se eu começar a fazer isso? Ah, eu tenho preguiça. Por que eu tenho uma preguiça tão grande de me conhecer? E aí você vai encontrar sempre o medo de alguma coisa por trás. Então, começar a olhar para esse medo faz muita diferença, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. É a mesma coisa, eu tenho que levar o meu celular para o trabalho. Lá não tem carregador. Vamos assim, uma situação muito hipotética. Não tenho onde carregar meu celular no trabalho. Mas eu não tenho tempo de carregar ele em casa. Você vai ficar sem o celular no trabalho. Você vai fazer o tempo de carregar em casa para ter o dia com o celular no trabalho carregado e funcionando e atendendo as necessidades que você precisa. E a disciplina do se cuidar é a mesma coisa. Cada vez que você tira um tempo para se cuidar, para meditar, para se alimentar bem, para fazer exercício, as coisas que você não tem tempo de fazer começam a serem feitas e sobrando tempo. Então, o seguinte, vamos trocar o eu não tenho tempo por qual é o medo que está por trás do eu não tenho tempo? E mais, é aquilo, o que eu estou dizendo, aonde eu estou baseando a escolha que eu estou fazendo para não ter tempo para cuidar de mim mesma. Que tipo de tratamento eu estou escolhendo para mim? Como eu estou me tratando? Volta à história. Para se conhecer, você tem que ter a coragem de olhar para as suas escolhas. De onde elas estão vindo? As suas escolhas estão demonstrando a pessoa que você está construindo. Qual é a construção que você quer fazer?
Tem gente que vai dizer, eu quero fazer um arranha-céu. Amigo, você pode até fazer um arranha-céu, mas não se esqueça que não há nada mais triste do que um arranha-céu vazio por dentro. De repente, aquilo, pensa bem nas suas escolhas e assume isso. E eu acho assim, tem gente que nasceu para ser arranha-céu, tá? Não tem nada contra isso. Mas essas pessoas vão ser movidas de uma maneira que quando o arranha-céu ficar pronto, o miolo tá lá, em alto estilo. São poucas. A maior parte nasceu para fazer uma casa arejada, fraterna, enfim, com sacadinha, com flores. O problema é descobrir, em realidade, eu estou sendo movida por que tipo de energia, por que tipo de crença. Isso responde às minhas necessidades? Isso, na verdade, transborda a minha verdade pessoal única? É essa busca que tem que acontecer. E quando você diz que não tem tempo nem dinheiro para se ouvir, observa o que você está dizendo. E não reclama dos frutos que isso traz. Perfeito. Galerinha, agora já que são quase. Quase 11. Já tô dando. Eu já falar, já são quase 3 aqui pra mim. Gente, muito obrigada. Este vídeo fica no canal do YouTube, né? Quem estiver já assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, curte, compartilha. O link do YouTube, para quem não está assistindo pelo YouTube, está lá na minha bio, no Instagram. Você pode ir lá acessar o nosso canal. Já tem vários episódios disponíveis com muita coisa boa, muito conteúdo. Não é diquinha para você aplicar e melhorar a sua vida. Tem também? Tem, mas a proposta é realmente a transformação só para você ser e nada mais, porque no final é isso que vai valer a pena. Dani, quer colocar mais alguma coisa? Eu tenho. Como é que eu vou Eu estou tentando escolher a palavra para dizer o que eu tenho. Confiança. Eu tenho uma confiança profunda. E se a vida em si escolheu fazer cada um de nós únicos, é porque a gente é o pacote completo. Que se não fazia iguais ou aquela coisa de encaixe. Eu não acho que seja por aí. Na verdade, o grande desafio e o grande presente é você lembrar que a tua força está na unicidade. E a unicidade te impele para reconexão. Porque aquilo, como é que eu vou ser tudo que eu posso ser se eu não me pesquiso, se eu não me busco, se eu não me valorizo, se eu não me cuido? Então aquilo, vamos criar um mundo mais bonito. Como? Sendo aquilo que nós trouxemos como potencial. Desenvolve isso, é o seu potencial, é o seu sentimento, é a sua energia. Quando você conecta com essa verdade, você reconecta com a vida. E aí realmente grandes transformações acontecem. Vale o esforço. É isso. Vale, perfeitamente. Vale cada segundo, cada centavo, cada gota de suor e cada lágrima derramada para chegar nesse lugar. Galera, muito obrigada. Toda quinta-feira, às 6 da manhã, episódios novos no nosso canal do YouTube, Zerando a Ansiedade. E agora, fixo toda sexta no Instagram, live A Terapeuta Responde, que você pode mandar perguntas contando o seu caso, a sua identidade fica resguardada, a gente não divulga o nome de quem manda as perguntas, contando o seu caso, o que você está passando e alguma coisa que você queira perguntar, que a terapeuta responde. Esse é o nome da live. Toda sexta ao meio-dia no Instagram. Ok, gente, muito obrigada e até a próxima. Beijo!